Sunny Cari Vanity. Nesse vídeo a gente vai falar sobre Verona. Nos vídeos passados nós falamos já sobre Treviso, Vicenza, Pádua, que foi a primeira, e qual é a ideia desses vídeos aqui, dessa série, é sempre mostrar um pouco, é óbvio, né, um pouco do que essas províncias foram antes da Sereníssima República de Veneza. Hoje chegou a vez da província de Verona. É claro que no tempo da Sereníssima não era apenas uma província, tinha um status um pouco maior, né? As províncias não eram só províncias. A província, como eu falei para vocês, é uma ideia que veio lá do Império Romano e ela deixou de existir aí por toda a Idade Média, e esses locais viraram coisas mais importantes do que meras províncias, até mesmo com a Sereníssima República de Veneza. Era uma nação, a nação vêneta, ela de fato existia, mas não eram só províncias como se fossem colônias da Sereníssima República de Veneza, mas sim protetorados. Esses protetorados, eles tinham uma autonomia de alto nível, é como se fossem pequenas nações dentro desses lugares. Tanto que não é incomum que a gente encontre, né, de um jeito assim, bem respeitável, que se tratava, por exemplo, Verona como a nação veronesa, a nação paduana, a nação vicentina e assim por diante, porque realmente existia um status um pouco maior do que uma província, uma mera colônia de um local, enfim, né, uma fração política assim, administrativa. Então eles tinham um status bem maior do que existe hoje, mas mesmo assim faziam parte de uma grande nação, que era a nação dos Vênetos, a República de Veneza. E aí depois, com o Napoleão, essa ideia de colônias de um império, que era o Império Francês, né, o Império Napoleônico, na verdade, era um pouco mais individualista do que um império da França, né? Ele estava fazendo um império para si mesmo, um império napoleônico. Ele retomou esse conceito para disfarçar, digamos assim, dizer que aquilo seria a nova glória, recuperar a glória da Itália, a glória perdida e tal, que foi oprimida por todos aqueles ditadores, né? Inclusive a República de Veneza. Então ele veio com todo essa coisa que é bem assim... vamos só colocar os nomes, né? Só nomes bonitos. Então ele se preocupou em colocar nomes bonitos para disfarçar sua tirania, né? Nomes que relembrassem Roma, né? Isso aconteceu com vários outros ditadores, acontece até os dias de hoje, né? Vamos colocar nomezinhos bonitos nas coisas, né? Ou, enfim, nomes fofos e meigos, como na atualidade a gente tem, ou também aqueles nomes que relembram uma glória para disfarçar o seu intento. Basicamente ele fez isso. Antes da gente falar sobre Verona, fica aí, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações para receber o conteúdo. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o Lenguamare destinado para os vênetos. Já relembro vocês que estamos com as inscrições abertas para o curso de Língua Vêneta, na verdade já está na etapa final, vamos começar uma nova turma em maio. É importante que você entre, porque não existe vêneto sem falar língua vêneta. Se você é um vêneto que fala italiano, não é vêneto mesmo. Nós temos o curso super completo aí de língua vêneta, aproveita, faz parte, tem material assim suficiente para você se debruçar e não existe essa desculpa de você sair do curso sem saber a língua, sem saber a história. Só sai sem saber nada as pessoas que realmente não têm, assim, enfim, não se aprofundam no curso, né? Faz aquela coisa ali meio mole e aí, enfim, só por uma curiosidade, meio mística às vezes, mas não segue realmente a rotina, aquilo que a gente pede para a pessoa seguir, né? Se você seguir tudo bonitinho, tudo certinho, você aprende facilmente e, enfim, uma metodologia já testada, já são 6 anos que eu aplico isso, então já está bem certinho aí, tá, pessoal? Faça parte do curso de Língua Vêneta enquanto o curso existe, é claro, enquanto o Lenguamare existe. Também eu anuncio aqui para vocês alguns produtos que nós temos que são importantes e que de fato são coisas que vão mantendo o canal e o Lenguamare também. Temos alguns adesivos do Vêneto, como eu sempre mostrei para vocês. Tem, claro, desde adesivos mais simples, como alguns adesivos mais ricos aqui, como a bandeira do Vêneto, enfim, né? Tem vários desses adesivos. Então, se você entrar em contato aí, eu facilmente vou mostrar esses produtos que nós temos
E assim, antes de começar, nós temos o Evangelho de São Marcos, tá? Uma tradução da língua vêneta para o português. O São Marcos é o santo dos vênetos, o patrono dos vênetos, da Sereníssima República de Veneza. Aí. Os vênetos salvaram o corpo de São Marcos, lá de Alexandria, e o trouxeram para Veneza. Hoje, claro, está enterrado lá na Basílica de São Marcos, porque senão ele ia ser profanado pelos muçulmanos, né? Naquele tempo que os muçulmanos estavam convertendo o norte da África, que já era todo cristão, estavam convertendo o norte da África ao islamismo na base da espada, na verdade, né? E daí depois eles convocaram as cruzadas, né? O Papa convoca as cruzadas justamente como uma reação, infelizmente uma reação muito tardia, invocou muito tarde, né? Isso, mas enfim. Então esse daqui é o nosso Evangelho, Evangelho de São Marcos, em língua vêneta, é um livro bilíngue, língua vêneta e português, é bem didático, tem a língua vêneta e embaixo sempre tem o português, bem didático mesmo, não existe essa desculpa, eu não sei vêneto, não posso comprar porque eu não sei vêneto. Aliás, se fosse só em vêneto também, não haveria motivo de você não comprar, né? Muito bem, vamos chegar aqui ao nosso ponto, que é Senhores de Verona, antes da República de Veneza. Em meados, é claro, como eu falei para vocês, assim como os outros vídeos, né, eu não vou contar a história inteira, né, do lugar, eu não vou começar lá da pré-história, pegar todos os detalhes, isso aqui não tem como. Então, em meados de 1277, Alberto della Scala foi eleito potestade e mandou elaborar o então chamado Estatuto Albertino, que revisou a organização da cidade. Isso já deu aqui uma organização muito boa ali para Verona naquele período. Ele também foi capaz de assinar a paz com Brescia, Mantua e Pádua, cidades que eram ali dos guelfos, né, desse partido, em contraste com o gibelismo dos Scalígeri, que era a família aqui nobre de Verona. Entre outras coisas, foi precisamente neste período que o bispo de Verona permitiu que os cimbros, os germânicos cimbros, que estão em Vicenza e estão também lá na região do Trentino, né, que os cimbros se instalassem nos territórios semidesertos da Licínia. Então tem cimbros também lá em Verona, para quem não sabe. Eu já falei sobre os cimbros, já comentei também, estão lá na Licínia, beleza. Em 1297, Vicenza, sangrando por conflitos civis, rendeu-se espontaneamente a Verona. As conquistas continuaram em 1299 com a posse de Feltri, Cividale e Belluno. Para quem deixou de acompanhar as outras províncias, a história das outras províncias, por favor, volte lá e acompanhe, porque está tudo interligado, né? A história delas aqui. Alberto I della Scala morreu em 1301, deixando 3 filhos. Assumiu, então, o poder o seu filho, o filho mais velho, né? A quem Dante dedicou, na verdade, 2 tercetos lá do seu Cântico do Paraíso também. Conseguiu assumir a Riva e o Arco do Trentino, mas em 7 de março de 1304 morreu seus filhos e por isso deixou o local para o seu irmão Alboino. Alboino queria que seu irmão mais novo, o Casagrande é o Can Grande, na verdade, chegasse ao poder com ele, com quem obteve a margem bresciana do Lago de Garda e venceu algumas batalhas contra Este, Brescia e Parma. Em 1310, o imperador, então germânico, Henrique, nomeou ambos como líderes imperiais, mas Alboino logo morreu e deixou então o poder para o seu irmão, o Can Grande. Assim, o Can Grande della Scala foi um senhor esclarecido e respeitoso, né? Respeitado, na verdade, hospedou o próprio Dante, exilado de Florença, no palácio, construído especificamente para refugiados políticos, cientistas, poetas e artistas talentosos, que ele generosamente cobria com dinheiro e presentes. Então, o Dante também dedicou, na verdade, uma menção honrosa ao Can Grande, que era o líder, né, o chefe de Verona, em um dos seus cânticos lá do Paraíso. Então, Dante esperava que esse governante, o Can Grande, né, lá de Verona, ele esperava que esse governante valente e poderoso pudesse alcançar a unificação italiana que ele almejava. O Dante almejava essa unificação italiana e ele depositava todas as suas fés aqui no Senhor de Verona, Can Grande, né, toda a sua fé. Foi então que Pádua fez aliança com San Bonifácio, Treviso e Aquileia, que assinaram a paz em 1314. No ano seguinte, porém, Pádua invadiu Vicenza,
Cangrande partiu então para a cidade com um contingente de cavaleiros, onde pôs em fuga o inimigo e capturou Carrara, que era senhor então ali de Pádua. O prisioneiro foi tratado como convidado até a paz de 1315 e em 1318, em Sontino, Cangrande foi nomeado general da Liga Gibellina. Então, olha só a figura bem importante, ele foi nomeado general da Liga Gibellina. Em 1325, porém, foi acometido de uma doença grave e espalhou-se o boato de que ele já estava morto. Então, o Federico della Scala, conde de Valpolicella, fez-se eleger príncipe, né? Mas, ao se recuperar, o Cangrande baniu ele e a sua família, bem como os outros, né, familiares que participaram aí da conspiração, incluindo os Montecchios. Em 1328, o Papa convocou uma cruzada contra ele, contra o Cangrande, sob acusação de heresia, a qual numerosas cidades guelfas responderam, mas foram derrotadas. Cangrande conseguiu, então, consolidar o domínio de Pádua e sitiou Treviso, que pouco depois se rendeu. Tornou-se então senhor de Verona, Vicenza, Pádua, Treviso, Belluno, Feltre, Monselice, Bassano, bem como líder imperial de Mantua e chefe de Belino na Península Italiana. Cangrande, porém, morreu com apenas 38 anos, olha tudo que ele fez, né? Com 30, hoje tem gente com 45 que não fez nada da vida. 38 anos, Cangrande fez tudo isso daqui, sofrendo de uma doença contraída ao beber de uma fonte. Sabe-se lá o que ele tomou ali, né? Pode ser que tenha sido alguma doença realmente de água suja ou até mesmo envenenada. A morte prematura e inesperada de Cangrande della Scala deixou a senhoria sem descendentes diretos. Ele não teve tempo de ter filhos. Não, na verdade ele teve filhos, desculpa. Só que ele só teve filhas, né? Mulheres do sexo feminino. E ele teve homens, mas eram todos ilegítimos. Então não dava. O poder, assim, foi assumido por seu sobrinho Mastino II della Scala, que expandiu as fronteiras do Principado. Em 1328, os filhos ilegítimos de Cangrande tentaram uma conspiração para matar os filhos de Alboino della Scala, Alberto II e Mastino II, mas foram descobertos e presos. Mastino II, em 8 de agosto de 1331, foi eleito capitão-general da Liga formada não só por Verona, mas também pela família Este, a família Gonzaga e a família Visconti. Mas mais tarde também Florença aderiu, né, a essa liga, para se defender contra a descida do rei da Boêmia, a pedido do Papa, que já havia conquistado algumas cidades lombardas. Mastino II, à frente do exército, correu em socorro de Ferrara, venceu a batalha e, ao regressar a Verona, foi aclamado pela população. Posteriormente, submeteu Bergamo, Brescia, Parma, Lucca, Massa e Pontremoli. Os dois irmãos imprudentes, né, acabaram incomodando a República de Veneza nesse episódio aqui, que, assustada com o avanço de Verona em direção a Chioggia, criou uma liga anti-escalídera com Florença, a qual também se juntaram em 1337 Milão, Mantua e Este. A guerra teve consequências aí desastrosas para os senhores de Pádua, né, para os Scalígeri, chegando até mesmo a ver Alberto II feito prisioneiro. Né? Alberto II foi feito prisioneiro nesse período. Com a paz de 1339, que envolveu o imperador Luís, o Bávaro, e viu uma gestão de paz separada com os vários contendores, Mastino II conseguiu salvar o senhorio e o seu irmão à custa de uma forte redução territorial para Verona, ou seja, aqueles postos que eles haviam alcançado, muitos desses postos aqui foram realmente separados, foram dados para os vencedores. Devido às relações com o imperador Ludwig, Verona tornou-se uma espécie de protetorado. Foram tempos em que a família Scala tinha menos poder, é certo, né, do que no período anterior, mas apesar disso teve força para encomendar e financiar os monumentos que mais os lembram. O domínio Visconti em Verona começou no dia 20 de outubro de 1388, era rígido, era ditatorial e os veroneses tentaram se opor a ele em vão, pois as rebeliões foram reprimidas com sangue. Aí o senhor aqui, Gian Galeazzo Visconti, cuidou quase exclusivamente de fortalecer as defesas
da muralha da cidade contra o crescente poder da República de Veneza. Com a morte do Gian Galeazzo Visconti em 1402, o senhorio Visconti também caiu em Verona, onde Francesco II da Carrara fez os cidadãos veroneses acreditarem que queria ajudar a colocar o Guilherme della Scala, filho de Can Grande II, à frente da cidade. De fato, foi ajudado a entrar na cidade, onde foi proclamado senhor pelo povo entusiasmado. Poucas horas depois, porém, o Guilherme morreu envenenado pelo próprio Carrarese. Pouco depois de os filhos de Guilherme terem sido proclamados senhores pelos cidadãos, os Carrarese mandaram prendê-los e tomar o poder. Um gesto que, no entanto, contribuiu para que ele perdesse rapidamente o senhorio, né? De fato, a República de Veneza, vendo o descontentamento dos veroneses e as desordens que continuavam na cidade de Verona, enviou seu exército, que, em parte, ajudado pelo povo, conseguiu entrar em Verona e pôr Carrara em fuga. Em 24 de junho de 1405, os cidadãos de Verona enviaram uma delegação de 40 pessoas a Veneza para levar a insígnia da cidade ao Doge e jurar lealdade à República de Veneza. O promotor Gabriele Emo recebeu as chaves e o selo da cidade, enquanto as bandeiras do município foram colocadas na Praça São Marcos pelo Doge Michele Sten. Entretanto, em Verona houve um desfile triunfal, né, pelas ruas da cidade, com a bandeira da Sereníssima República de Veneza hasteada. No dia 16 de julho, os privilégios da cidade foram sancionados pela Bula de Ouro. A partir desse momento, a cidade foi governada por uma potestade com funções civis e um capitão com funções militares. Apesar do entusiasmo ali dos veroneses, né, que contagiou a cidade, quando a população soube que Brunoro della Scala preparava um exército para reconquistar a cidade, a população tentou uma rebelião a favor dos Scaliger. Esta, no entanto, não foi facilmente, na verdade, né? Essa foi facilmente reprimida pela República de Veneza e não foi possível para Brunoro penetrar nas muralhas. Durante a sua vida, a vida de Brunoro, que era descendente ali dos Scaliger, né? Durante a sua vida, ele várias vezes tentou recuperar o poder de Verona, mas sempre sem sucesso. Isto indicava o apego também, a dedicação que a cidade tinha pela dinastia Scaliger, afinal era uma dinastia deles, né, dos veroneses, e de certo modo justificável, mas a Sereníssima República de Veneza não mais deixou que outros governantes tomassem posse de Verona. Espero que você tenha gostado do vídeo. Antes da gente encerrar também, eu mostro para você, a gente falou aqui das bandeiras, nós temos as bandeiras da Sereníssima República de Veneza para vender, tá bom? Essa aqui está empacotada, eu coloco na tela para vocês, ela já está feita aqui para ser enviada. Então, se você quiser comprar, é muito importante que a gente tenha os nossos símbolos também, né? As pessoas ficam se enchendo de bandeiras da Itália, que não tem nada a ver com a nossa história. Nós temos aqui também o calendário em língua vêneta, o calendário 2024, tanto as bandeiras como o calendário vêm direto do Vêneto, né? Esse aqui é uma produção lá do Vêneto, e você pode ter o seu também, El Lunaro Veneto. Então, temos o calendário do Vêneto, cada página é uma história aí dos Vênetos, além das datas, é claro, né? Então, é algo bem riquíssimo aí para vocês terem, e claro, não são apenas as datas, mas são as nossas histórias, principalmente para quem às vezes tem criança pequena, né? Tem filhos, eu acho que são coisas, existem mais ilustrações, existem histórias aí, então é muito bom para vocês também crescerem, né? Crescerem na nossa cultura. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.